Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Iniciando mais uma live na segunda-feira. E hoje o tema é convivência positiva, que é um tema super importante para a gente poder avaliar como estão as nossas relações. Olá, tudo bem? Para a gente poder avaliar como estão as nossas relações, para a gente poder refletir sobre como nós estamos lidando, né, em nossos relacionamentos. Deixa eu escrever um nome aqui, que acabei esquecendo. Tudo bem? Como é que você está, hein, Vitor? Oi, tudo bom? Boa noite, Lúcia. Tô escrevendo o nome aqui, gente. Olá, tudo bem, tia? Boa noite. Convivência positiva, acho que eu escrevi certo. Deixa eu fixar aqui. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa que eu não tenha visto. Boa noite. Boa noite para nós, né? Então vamos lá, né? Bom, escrevi o nome, tá tudo certinho. Então hoje, gente, não reparem que eu estou tratando da minha garganta, então eu tô toda hora fazendo assim. Tá meio complicado, mas vai dar certo de fazer essa live hoje. Então, vamos lá. Então, hoje o nosso tema aqui é sobre convivência positiva. Então, a importância de a gente cultivar bons relacionamentos, um convite para que todos nós possamos refletir na maneira como a gente lida com as pessoas, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, na nossa comunidade, que é extremamente importante a gente ter essa reflexão para que a gente possa construir relacionamentos duradouros e saudáveis, né? Vocês que estão aqui comigo, né? Quando vocês pensam em algum acontecimento importante, que você se sentiu muito feliz, normalmente você vai pensar que estava com alguém, né? Você vai imaginar, não vai? Você vai lembrar de pessoas que estavam com você, como que essas pessoas reagiram quando você contou alguma conquista sua. Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Quando você pensa em algum acontecimento, né, algum momento feliz que você quer compartilhar, ou de algo que aconteceu com você, você vai lembrar de alguém, né, da qual você contou essa situação, essa experiência, essa conquista que você teve, você quer compartilhar. Então, normalmente, a gente sempre está junto com alguém, né? A gente quer muito compartilhar as nossas alegrias e, claro, a gente também sempre vai lembrar de pessoas quando a gente tem momentos mais desafiadores também, porque a gente também quer compartilhar, quer ter um apoio. Então, é natural, porque todos nós somos seres que queremos fazer parte, né, de um grupo, de uma família. Vocês podem ir escrevendo aqui, viu? Né? A gente quer pertencer a uma família, a um grupo de trabalho, a um grupo de algo que a gente gosta, né? Às vezes de um hobby. Pertencer, fazer parte, ser aceito da maneira como nós somos. Todo mundo precisa disso, é fundamental para a gente poder se sentir acolhido, se sentir aceito, se sentir satisfeito. Todo mundo quer se sentir bem e ter bons relacionamentos, não é verdade? Vocês também querem, não querem? Ou já tem seus bons relacionamentos, com certeza tem aí, né, gente? Então a gente precisa pensar, todo mundo quer, inclusive isso é até uma teoria, que é do Abraham Maslow, que é a teoria da hierarquia das necessidades humanas, vocês já ouviram falar? Uma delas é amor e relacionamentos. Todo mundo precisa de ter amor e bons relacionamentos, isso é comprovado cientificamente, e também relacionamentos positivos é um dos pilares do florescimento humano. Então, para a gente poder se sentir mais feliz, para a gente ter o nosso bem-estar elevado, a gente se sentir bem com a gente mesmo, a gente precisa cultivar bons relacionamentos. Então, de todas as maneiras, em todos os lugares, a gente tem várias fontes, diversas pesquisas que dizem que é extremamente importante a gente dar atenção aos nossos relacionamentos, às nossas conexões, a forma como nós interagimos com as pessoas. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, embora a gente queira, né, construir esses bons relacionamentos, às vezes a gente pisa na bola, né? Todo mundo pisa na bola, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas falhas, que é natural. E aí tem um estudo, gente, tô vendo aqui, boa noite, boa noite, boa noite. Tô vendo vocês, se vocês quiserem falar, pode falar, tá bom?
Então, tem um estudo que fala assim, que se chama o Cavaleiro, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Significa o quê? Que embora a gente queira ter bons relacionamentos e cultivar bons relacionamentos, existem algumas coisas que fazem com que a gente se afaste ou aproxime das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente precisa parar, né, refletir o que são essas coisas. E aí existe um laboratório que se chama Laboratório do Amor, uma universidade de, se eu não me engano, é de Washington. Mas o importante é quem fez essa pesquisa, caso alguém queira procurar, que é o pesquisador John Gottman, que ele fala que existem 4 apocalipses nos relacionamentos. Ele fez especificamente uma pesquisa com casais, tá? Ele fez pesquisa com mais de 3.000 casais e foi identificando o que aproxima as pessoas ou o que afasta as pessoas, o que realmente fortalece os relacionamentos. E aí ele descobriu que existem 4 situações que afastam as pessoas. Embora essa pesquisa seja sobre relacionamentos amorosos, esses 4 pontos que afastam as pessoas servem para todos os relacionamentos. Então, se você tá aqui, independente do relacionamento, né, que você está pensando, está refletindo, isso aqui vai te ajudar também, ajuda todo mundo. Então, o primeiro apocalipse que ele diz é a defensiva. Então, quando a pessoa, tudo que ela escuta, ela leva pro lado pessoal, então ela já tenta culpar o outro, ela sempre tá naquele achando que a pessoa tá apontando para ela, culpando ela de algo, essa é uma situação, né? Aí tem o outro, quando a pessoa, ela não interage, ou seja, ela simplesmente bloqueia o outro. Se ela escuta algo que ela não gosta, ela simplesmente vira as costas. Sabe aquela história, você está falando com a pessoa pega, vira as costas, não quero papo, não quero falar com você agora. Ela nem fala, simplesmente sai e te deixa falando sozinho. Então aquela pessoa que não quer, que ela simplesmente coloca um muro ali, uma barreira ali para aquele relacionamento. Aí tem o terceiro, que é a crítica. Então, a pessoa que está o tempo inteiro procurando defeitos no outro, o tempo inteiro dizendo coisas que vai mexer com a estima daquela pessoa, que vai criticar a capacidade dela, né? Enfim, as coisas que ela faz. E o quarto, o desprezo. O desprezo, quando a pessoa realmente não valoriza as conquistas do outro, ela minimiza as conquistas que o outro fez. Quando a pessoa chega e vai contar pra ela, olha, eu fiz tal coisa, a pessoa às vezes ignora, finge que não viu, ou sempre ela vai dizer que conhece alguém que fez melhor. Então existem esses 4 apocalipses que faz com que as pessoas se afastem uma das outras. Então a pessoa que se defende constantemente, aquela que obstrui, né, o caminho, que ela não interage quando ela ouve algo que não gosta, aquela que critica o tempo inteiro e aquela que despreza. Todos nós podemos fazer isso em algum momento na nossa vida. O importante é a gente prestar atenção quando isso está acontecendo, e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês algumas maneiras da gente poder lidar com isso, que nós chamamos de o antídoto para poder lidar com essas situações. E como a gente está aqui, a gente vai pensar sempre no que a gente pode fazer de melhor, como a gente pode se relacionar melhor, como eu vou fazer para tornar os meus relacionamentos melhores, né? A gente sempre tem que pensar na nossa parte, né? Como que a gente vai se tornar pessoas melhores e cultivar relacionamentos melhores. Então, vocês já devem ter ouvido falar também. Gente, todo mundo fala boa noite e ninguém fala mais nada. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Peraí, eu não consigo enxergar quem tá aqui comigo. Por que será, né? O meu... Ah, tá bom. Tô conseguindo ver. Às vezes o meu WhatsApp, ele tá dando uns probleminhas aqui. Então, provavelmente vocês já ouviram falar assim, que existem pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre determinado assunto, um conhecimento técnico, sei lá, uma experiência muito grande sobre alguma coisa. Mas na hora de se relacionar com outras pessoas, ela não é muito boa. Né, vocês? Ah, tudo bem, Sá? Que bom, gente. Muito maravilhoso, né? Ah, estamos aqui interessados ouvindo. Ah, muito bem, podem ir falando. Que bom. Então, até esqueci o que eu tava falando. Meu Deus, fui olhar os comentários aqui, ó. Então, tem pessoas que têm muito conhecimento técnico, tem muita experiência. Então, acontece muito, por exemplo, dentro de uma empresa. Você tem aquela pessoa que é um líder maravilhoso no sentido de ter conhecimento técnico, direcionar as pessoas, tem muita experiência, mas às vezes ele acaba perdendo
o trabalho deles, perdendo outras oportunidades de crescimento dentro da empresa, ou um funcionário normal, né, sem ser o líder, que por conta da forma como ele lida com as pessoas, às vezes ele não tem tato, né, não tem sensibilidade. E isso pode acontecer também dentro da nossa casa, né? Às vezes a pessoa ela é um pouco mais grosseira, mais rude na forma de falar, um pouco direta demais, sabe? Assim, às vezes muito sincerona demais, né? Que às vezes a gente acha que é importante ser sincero, mas também tem que tomar cuidado, tem uma série de coisas. Então é você ter tato de como você comunica as suas emoções e você saber interpretar um pouquinho mais o outro, né? Ter uma sensibilidade maior para entender o tempo do outro. Por que eu tô falando disso? Porque as nossas emoções, elas são extremamente importantes e elas indicam a forma como a gente vai interagir com o outro, como a gente vai se conectar com as pessoas. Então, dependendo da forma como eu expressar as minhas emoções nos meus relacionamentos, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou aproximar as pessoas, né? Ou eu vou afastar as pessoas. Então, vamos pensando, né? O que tá acontecendo aí nos seus relacionamentos? Você tem usado bem as suas emoções? Como é que você está? Pensa sobre isso aí. A gente precisa pensar. Quando a gente constrói os nossos relacionamentos de forma positiva, a gente se sente mais satisfeito, a nossa imunidade ela aumenta, a gente fica com a estima elevada, você saber, né, que tem alguém, boa noite, você saber que tem ali, né, alguém que você pode conversar, que você pode contar com aquela pessoa, seja no momento de felicidade ou de tristeza, isso faz muito bem para todos nós, não é? A nossa saúde fica melhor e vai acontecendo uma série de benefícios aí para o nosso bem-estar. Existe uma coisa também que vai acontecendo, né? Um dos maiores medos da humanidade é a pessoa se sentir solitária. Você sabe qual que é a diferença entre você se sentir solitário e você ter solitude? Alguém sabe a diferença disso? Oi, tudo bom? Quando as pessoas, a gente fala sobre relacionamentos, a gente tem que falar muito sobre essas duas palavras, solidão e solitude, né? Então, conforme a maneira como eu expresso as minhas emoções, como eu acabei de falar, ou eu vou aproximar ou afastar as pessoas. Se eu sou aquela pessoa que o tempo inteiro afasta o outro, pode ser que em algum momento eu vá me sentir solitário. E aí eu vou querer cobrar o outro, né, a atenção, de alguma maneira. Né? Ou pode ser que a pessoa se torne crítica ou julgadora, porque ela quer uma atenção de alguma forma. E aí, quando você é uma pessoa assim que você tá cultivando seus relacionamentos, você tá cuidando mais de si, você tá olhando pra si, tá refletindo sobre a maneira como você interage e se conecta com o outro, você aprende o que é a solitude. Então, eu entendo assim, eu sei que os relacionamentos, eles são importantes para mim, que eu preciso, é uma necessidade básica do ser humano se conectar. Olá, boa noite. Porém, eu não vou cobrar as pessoas, porque eu vou entender que as pessoas, elas não têm que ficar ao meu dispor o tempo todo. Então, eu cuido de mim, sei cuidar das minhas relações, eu me sinto bem quando eu estou sozinha e sei interagir de forma positiva quando eu estou com o outro. Quando a pessoa ela é solitária, ela vai gerar uma série de prejuízos aí na questão do bem-estar, porque ela se sente só, aí ela começa a criticar, cobrar, ela começa a ficar doente também porque ela se sente só e vai gerando uma cadeia de situações ali que não são boas. Mas então, o que a gente precisa fazer para que a gente possa ter uma boa convivência? Se vocês quiserem escrever aqui o que vocês fazem, o que vocês acham que é importante, pode escrever também aqui, tá? Vou adorar ouvir vocês. Então, a primeira coisa, tem uma frase que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz, especificamente no curso de esse Master em Psicologia Positiva, com a Flora e com a Liamar, que foram as pessoas que me deram minha certificação, que fala assim, você precisa ter clareza dos seus relacionamentos. Então, a primeira pergunta que você precisa fazer é, o que você espera dos seus relacionamentos? Então, o que você quer dos seus relacionamentos? Você tem que ter clareza. Eu quero pessoas que sejam amorosas, que realmente me inspirem, que me apoiem, que realmente estejam comigo, que dê a devida atenção, que me dê a devida atenção, que realmente sinta orgulho quando eu faço alguma coisa, que me ouça. O que eu quero dos meus relacionamentos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Alguém já fez essa reflexão? Você tem que ter isso bem na sua mente.
Aí a outra né? O que os meus relacionamentos querem de mim? Então, você começar a pensar sobre os seus relacionamentos e perceber se essas pessoas, elas querem o mesmo que você. Né? Se você, naquele momento que você tiver uma dificuldade ou que você errar, você tem a possibilidade, né? Se você quer ser aquela pessoa que se desculpa, que pede perdão, que agradece. Será que seus relacionamentos, eles também estão desejando isso? Eles querem a mesma coisa? É aquele relacionamento que te dá amor, que te dá apoio, que é generoso? Você precisa avaliar isso, pensar sobre isso. Porque aí você começa a entender, né? Como você deve lidar nos seus relacionamentos, o que você precisa cultivar nesses relacionamentos e principalmente olhar o que você precisa melhorar, né? Compartilhar experiências e sentir orgulho das conquistas um do outro. É maravilhoso. É isso mesmo. Compartilhar as experiências e sentir orgulho. Isso é fundamental, né? Tá ali, né? No apoio, inspirando, né? E quando a gente começa a entender o que eu quero dos meus relacionamentos e os que os meus relacionamentos querem de mim, eu começo a evitar os conflitos, né? Porque eu começo a agir de acordo com aquilo que eu quero ter. Então, se eu quero ter amor do outro, eu começo a entender que eu preciso ser uma pessoa amorosa. Se eu quero poder compartilhar as minhas experiências aqui, como o Gui escreveu, né, e querer que a outra pessoa sinta orgulho de mim, eu também preciso fazer isso pelo outro. Né? Eu preciso ter esse movimento de fazer, né, essa dinâmica ser positiva, né? Então, eu começo a refletir o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, né? Então, a gente precisa apreciar e valorizar, que é exatamente o que o Gui colocou aqui, ó. Aprender a apreciar e a valorizar. Olá, tudo bem? Aprender a apreciar e a valorizar a companhia do outro, as conquistas do outro, porque isso vai deixar o relacionamento mais fortalecido, um relacionamento bacana, né? Uma troca leve ali. E mesmo que tenha alguma diferença, você já tá abastecendo ali tanto, né, de coisas boas que você consegue lidar de uma forma melhor, né? Quando acontecer as diferenças, né, os conflitos, se torna tudo mais leve. O segundo ponto, a gente precisa entender como que está o nosso relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento com a gente mesmo, né? Então, como que eu me relaciono comigo mesma? Eu me amo, eu me cuido, eu entendo quando eu tô chateado com alguma coisa, eu consigo comunicar o outro, quando a pessoa tá invadindo meu espaço, quando ela tá dizendo algo que me incomoda, né? Quando eu estou triste, eu consigo comunicar isso pro outro. Como que eu faço nas minhas relações? Quando a gente se conhece, a gente começa a ter essas percepções, né? Quando a gente começa a investir em autoconhecimento, a gente começa a prestar atenção e refletir, né? Como que eu falo com as pessoas? O que eu tô pensando sobre as pessoas? Quando alguém fala uma coisa que eu não gosto, o que eu tenho feito? Como eu reajo? Como eu comunico isso ao outro, né? Então, se a gente começa a entender quem nós somos e como nós expressamos as nossas emoções, fica mais fácil para a gente também começar a entender os outros. Eu só consigo entender o outro a partir do momento que eu me entendo. Lembra quando eu falei lá no comecinho? Se eu sei reconhecer as minhas emoções, eu tenho uma probabilidade muito maior de reconhecer e identificar a emoção de uma outra pessoa. E aí eu vou ser mais empático, eu vou ter mais compaixão, eu vou ter mais generosidade nos meus relacionamentos, eu vou entender os limites, né, respeitar as pessoas ali, porque eu sei que eu preciso disso, então eu vou entender que o outro também precisa disso, né, de respeito. E a gente também começa a perceber que quando a gente tem sentimentos positivos, quando a gente se expressa de forma positiva, não quer dizer que a gente vai ser assim o tempo todo, né? Mas a gente consegue corrigir mais rápido, né? Então, eu começo a perceber quando eu erro, peraí, eu preciso pedir desculpa, eu tô pisando na bola, eu tô invadindo o espaço de alguém, falei alguma coisa que eu não deveria, eu me corrijo mais fácil, né? A gente erra, todo mundo sabe que todo mundo, né, pode ter problemas, né, de se comunicar mal, de falar alguma coisa que não é legal em algum momento, mas a gente corrige mais rápido, né? Então você não vira uma erva daninha nos relacionamentos, né? De você toda hora errar na mesma coisa, falar coisas que o outro não gosta e você continuar insistindo, continuar teimando e não se corrigir, né? Autoconhecimento é primordial, é fundamental. Se a gente não tiver autoconhecimento, os nossos relacionamentos, olha, eles vão por água abaixo mesmo. Quando você se conhece, né, quando a gente conhece as nossas emoções, começa a perceber a tendência, né, de como a gente interage com as pessoas,
a gente também começa a baixar a guarda, né? A gente baixa a guarda, a gente ouve o que o outro tem a dizer. Então, ao invés de eu ficar querendo me defender o tempo inteiro, buscar culpados, eu assumo a responsabilidade sobre as minhas ações, entendo que eu tenho a minha parte nos meus relacionamentos, que eu preciso fazer algo, mudar uma postura, talvez, alguma coisa, mas eu também ouço o que o outro tem a me dizer. Então, eu baixo a minha guarda, eu escuto o que o outro tem a me dizer, para que ali tenha uma conexão, né? Uma interação positiva, apesar de um desafio, um conflito que possa existir. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Me conte, né? E aí a gente percebe que a nossa forma de agir, ela vai impactar na vida das outras pessoas, não é? Todo mundo, se você encontra uma pessoa que ela tem uma vibe legal, que conversa, que dá risada, né? Você fala assim, poxa, se você não tá legal, você conversa com aquela pessoa, a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa me fez sentir bem, nossa, falei com ela, fiquei me sentindo bem. E às vezes também acontece da gente encontrar alguém e uma pessoa, às vezes, essa pessoa às vezes não tá com um astral muito bom, não tá muito legal, e você pegar e falar, nossa, conversei com ela, acabei que fiquei também com uma coisinha assim, meio esquisita, fiquei meio pra baixo e tal. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade porque a gente contagia as pessoas ao nosso redor, né? A gente contagia o tempo inteiro com a nossa felicidade, com a nossa tristeza, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, porque o que a gente pensa, embora às vezes a gente não fala, a gente expressa nas nossas ações, né? Às vezes na forma como a gente tá com o corpo, né? A nossa comunicação não verbal. Então, às vezes a gente acha que não tá falando, mas você fecha a cara, né? Bufa, sei lá, faz alguma coisa que o outro já entende que se tem alguma coisa muito errada, né? Então, a gente precisa prestar atenção em tudo, em todos os detalhes, né? E se a gente estiver bem, a gente vai tratar o outro bem também, né? Então, tá bom. Se alguém quiser falando aí, fica à vontade. Aí tem o terceiro aqui. Aprenda com as diferenças. Então, aprenda com as pessoas. Então, respeite as diferenças. Entenda que cada pessoa tem sua vida, tem sua história, tem seus sentimentos, tem as suas necessidades, né? Cada pessoa, de acordo com isso, ela vai enxergar o mundo de forma diferente, né? De acordo com aquilo que ela viveu, que ela tem de experiência, com aquilo que ela aprendeu na infância dela, com aquilo que ela buscou de conhecimento na vida dela. Então, cada um vai enxergar a vida de uma maneira. Quando a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente se torna pessoas mais sensíveis, porque a gente entende que cada pessoa tem suas motivações, tem os seus porquês de agir ou de fazer determinada coisa. Então, uma das coisas assim que a gente precisa, por exemplo, entender um exemplo, religião, né? Um assunto delicado, mas a gente sabe que cada pessoa existem milhões de religiões. A gente começa a aprender com as diferenças, a gente entende que cada pessoa, ela tem aquela religião porque ela quer, porque ela tem aquelas motivações de que ela tem aquela religião. Ela escolheu aquele político porque aquilo para ela faz sentido pela história, pelo conhecimento, pelas crenças que ela tem. O importante é a gente entender o quê? Que cada pessoa, ela é um ser individual, ela tem o direito de escolher o que ela quiser, de fazer o que ela decidir na vida dela e pronto, e acabou. Assim como nós também temos, né? A gente não tem como mudar o outro. Quando a gente aprecia, né? Quando a gente respeita essas diferenças, entende? Não quer dizer que a gente vai acatar tudo que o outro faz, concordar com tudo, mas eu vou observar, mas aquela pessoa daquele jeito tem alguma coisa que pode ser útil para mim, que pode ser importante. De repente ela vai me falar alguma coisa que vai fazer sentido, e de repente eu posso entender que aquilo pode ser algo bom e eu posso mudar alguma coisa em mim. Posso ser flexível. De repente pode ser bom ou não. Né? Então vai depender do autoconhecimento que você tem aí, né? Então a gente aprender a admirar, né, as diferenças e ver o que é possível trazer de positivo com isso, todo mundo aprender, né? Ter sensibilidade. Quando a gente aprende a respeitar, né, as diferenças, né, entender que cada pessoa tem a sua forma de enxergar o mundo, tem a sua história, a sua experiência, de você realmente entender isso, a gente também sai da questão do criticismo, né? Que você fica, às vezes, criticando muito o outro. Você é isso, você é aquilo, você faz aquilo outro, blá, 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 blá. Você começa a sair disso aí, de criticar, de julgar, né? De querer impor as suas ideias. Você começa a ter sensibilidade ali para conversar, se conectar, né? Trocar experiências e ver o que pode agregar ou não, né? E se tiver alguma coisa que você não goste, você tem formas mais positivas de pontuar, né?
quando algo não tá agradando, quando não faz sentido pra você, que aí a gente entra num quarto ponto. Gente, tá fazendo sentido aí pra vocês? A gente entra num quarto ponto, que é a comunicação positiva. Então, eu tenho que prestar atenção mais uma vez, né? Como eu já até falei, né? Como que eu estou falando com as pessoas? Será que eu estou sendo educado? Dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade, no trânsito, né? Será que eu estou sendo educado? Eu estou pedindo, por favor, com licença, obrigada, me desculpe. São coisinhas, são palavrinhas tão simples e mágicas, né? Se a gente tem o cuidado de expressar a nossa opinião, né? Se a gente realmente dá a nossa opinião quando ela é solicitada, comunicação positiva. Será que eu tô dando mais opinião do que deveria? Será que foi pedida? Será que eu tô fazendo perguntas inconvenientes para as pessoas, né? Às vezes perguntando sobre relacionamentos, perguntando sobre salário, sobre vida financeira, seja lá o que for. Coisa que às vezes a gente tem que tomar cuidado de não perguntar. Então, tem uma comunicação positiva, né? De não, né, perguntar e não dar opinião sem ser pedido. Isso até é uma comunicação positiva, né? A gente evita muitos conflitos com isso. Né? A gente poder ter esse tato, né? Esse cuidado. E a comunicação positiva também é assim. Lá no começo eu falei que tem aquela pessoa que quando ela ouve algo que ela não gosta, ela põe um muro, né? Ela fala assim, não quero falar. Ela nem fala, ela simplesmente vira e sai, né? Bate a porta e vai embora, vamos dizer assim, né? Quando você tem uma comunicação positiva e você tá nervoso e você não quer falar, o que você pode dizer? Você, olha, você sinaliza pro outro, olha, agora eu não posso falar. Agora eu não tenho condições de falar, mas assim que eu tiver mais calmo, assim que eu puder, a gente conversa. Então, uma comunicação positiva. Então, ao invés de você brigar, debater, bater a porta, né, enfrentar o outro na hora do nervoso, do impulso, você fala, opa, peraí, agora eu não posso conversar. Daqui a pouco a gente conversa. Então, isso já vai fazendo o seu relacionamento ser mais, ficando mais fortalecido, né? Você tá evitando ali uma série de questões emocionais. Você, de repente, despeja sua raiva no outro, nas outras pessoas, no seu colaborador, no seu cônjuge, no seu filho, no seu marido, seja lá no quem for, né? E você tá ali dando uma pausa para refletir sobre o que você vai falar, sobre o que você vai fazer, como você vai se comportar para pontuar alguma coisa que você não gostou ou, né, você realmente ter uma comunicação clara sem ofender, sem agredir o outro. Então, isso é muito bom, né? Que mais aqui? Não julgar, o quinto passo, não julgar. Então, a gente não pode julgar a vida do outro. Acaba que ficou parecido um pouco com aprender a respeitar as diferenças. Mas aqui o que é a diferença, né? O julgamento, ele acontece quando a gente não conhece a outra pessoa ou quando às vezes a gente fica deduzindo o que a outra pessoa tá pensando. A gente não tem como ter certeza do que o outro tá pensando, do que o outro tá falando, do que o outro tá sentindo, da dor da outra pessoa. Por mais que a gente imagine, nunca a gente vai ter absoluta certeza. E tem muita gente que julga, né? Faz pré-julgamentos aí, porque deduz o que o outro falou, o que o outro pensou, o que o outro isso, o que o outro aquilo. Cria milhões de situações dentro da cabeça, porque fica imaginando coisas que às vezes a outra pessoa nem tá pensando, nem tá passando pela cabeça da outra pessoa. Então, uma das coisas que faz acontecer muito isso, quer ver? Agora vocês vão se identificar, porque isso aqui é inevitável não se identificar. WhatsApp. A pessoa não responde, pronto, acabou a vida, né? Morreu. Aí você já pensa milhões de coisas, né? Você tá esperando alguém responder uma coisa, seja lá, né? Aí você fala, não falou comigo porque não quer me dar atenção, porque me deixou falando, porque blá blá blá, porque isso, já começa a pensar um monte de besteira, que às vezes não tem nada a ver, às vezes a pessoa só tá trabalhando. A pessoa só tá ocupada e não pode atender não pode responder naquele momento, não pode falar. E às vezes vira uma série de conflitos por causa disso. Tô dando um exemplo simples que é do dia a dia, mas isso também é com coisas muito maiores, né? Com situações muito mais difíceis. Então a gente não pode deduzir o que o outro, julgar o que o outro está sentindo, julgar o que o outro está pensando. A gente precisa conversar, né? Entender, realmente ter uma comunicação positiva ali para poder não interpretar e ter certeza daquilo que a gente tá vendo, né? Tá ouvindo, porque aí a gente evita conflitos também. Faz sentido pra vocês? Isso? Alguém já passou por isso? Do celular?
Ou então na rede social, né? Alguém posta uma coisa ali, "Ih, aquela mensagem ali foi pra mim." Já começa a deduzir um monte de coisa, já começa a criar uma briga dentro da cabeça. Não tem uns lances assim? E às vezes tem nada a ver, né? Ai, gente. Não é verdade? Ah, eu fixei agora que eu vi aqui, que eu fixei o boa noite do Vitor, em vez de fixar o nome da live. Mas ficou ótimo, porque todo mundo que chega vê aí boa noite, né, Vitor? Ficou muito bom. Aí o sexto passo aqui super importante é colabore com as pessoas que você convive. Significa, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Fez muito sentido? Que bom, né? Ó. Então, colabore com as pessoas. Então, seja na sua casa, seja no seu trabalho ou na sua comunidade, aprenda a colaborar. Então, mantenha o ambiente organizado, procure cumprir aquilo que você falou que ia fazer, né? Mantenha um local limpo, se dedique, né? Se esforce para alcançar um objetivo que é de uma equipe que você trabalha, faça a sua parte, né? Colabore, né? Eu não tenho, acho que existe uma coisa aqui, ó, que até eu anotei aqui. Uma coisa que gera muito conflito é quando, por exemplo, você é uma pessoa organizada e você tem que lidar no seu dia a dia com uma pessoa desorganizada. Olha a treta feita aí, né? Não é verdade? Nossa, gente, meu Deus do céu. Então, se cada um tiver o cuidado, né, de cuidar do seu espaço, de fazer a sua parte, né, de manter a linha, de saber o quanto que as suas ações impactam no outro, quanto as suas ações refletem no outro, a sua colaboração, você vai entender e respeitar o limite do outro, você vai entender que, de repente, a sua falta, por exemplo, de atenção com o horário, pode ser que você esteja impactando na agenda da outra. Pode ser não, provavelmente você está impactando na agenda da outra pessoa, num compromisso que a outra pessoa tenha, no trabalho da outra pessoa, e assim por diante, né? Então, as pessoas, a gente precisa colaborar com o outro, né? Fazer a nossa parte da melhor maneira possível, ter empatia, ter generosidade, entender, né, as necessidades das outras pessoas, entender que as outras pessoas se cansam também, não tem que estar disponível pra gente o tempo inteiro, na hora que a gente quer, como a gente quer, né? Então, colaborar, né, gente? Colaborar. É tão importante colaborar, né? Vamos colaborar. Se marcar alguma coisa com alguém, desmarca, avisa, comunica, né? Faz o que você... Ai, gente, é importante fazer aquilo que você falou que ia fazer, né? Ter comprometimento com as suas ações, né? Porque isso faz parte de colaboração também, né? Porque quando a pessoa, o tempo todo, ela não cumpre aquilo que ela não cumpre aquilo que ela falou que ia fazer, né? Acaba ficando em descrédito, né? E aí acaba também gerando conflitos, né? Você começa a não confiar mais, né? Na pessoa, né? É complicado isso, né? Então a gente precisa ter aí esse cuidado. O que mais? Tudo isso vai fazendo a nossa convivência melhorar. A gente se torna uma pessoa melhor para o outro, e mesmo que o outro, talvez, ele não tenha tido essa percepção, o fato de você ser melhor, de alguma maneira, vai inspirar, vai chamar a atenção, né? A pessoa, ela tem a escolha dela, mas você tem que pensar em falar, eu escolho ser uma pessoa melhor, eu escolho me corrigir, eu escolho reconhecer quando eu erro, pedir perdão, pedir desculpas, respeitar o espaço, né? E isso vai fazendo toda a diferença para melhorar a convivência. Se vocês quiserem perguntar algo aqui, fiquem à vontade. Então, eu falei para vocês, ó, já vou acabar a live, tô falando mais que a boca hoje, né? Deixa eu tomar um golinho aqui, peraí, de chá. Então, lá no começo eu falei que todos nós somos pessoas que precisamos pertencer a um grupo. Quando a gente começa a seguir esses passos aqui que eu falei pra vocês, aqui nesses passos ela tem um antídoto dos 4 cavaleiros do Apocalipse que eu falei lá no comecinho da live. Então, se você não assistiu, se você não estava aqui desde o início, depois você volta e assiste que você vai entender. Então, nesses 6 passos que eu passei pra vocês, tem os antídotos. Então, como você vai lidar com esses cavaleiros? Quando a gente
faz essa avaliação, quando você pensa sobre essas coisas, você começa a entrar num estado, se você, por exemplo, estiver passando por uma fase de solidão, eu estou me sentindo só, preciso de atenção das pessoas e tal. E aí você começa a passar por esses passos, fazer essa avaliação, se autoconhecer, ter, né, consciência, né, de quem você é, como você interage com os seus relacionamentos, como você expressa as suas emoções, você realmente começar a querer fazer um cultivo ali diário, né? Começar com você e depois, né, tratar as pessoas de uma maneira melhor, mais positiva, você vai começar a desenvolver a solitude que eu também falei. Então você vai se sentir bem com você mesmo, vai apreciar a sua companhia, vai fazer bem para você e, consequentemente, bem para o outro. Para a gente ter uma boa convivência, a gente precisa ter esse cultivo todos os dias, né? Essas coisas que eu falei aqui, não adianta pegar e falar, eu vou só um dia, alguém veio e me contou alguma coisa, só um dia eu vou lá e vou falar, nossa, que legal que você fez isso, apoiar no outro dia, eu pego e viro a cara e põe um muro, lembra que eu falei lá no comecinho? Então, não, né? Tem que ser todos os dias esse cuidado, todos os dias esse cultivo. É igual uma plantinha, né? A gente tem a plantinha lá, a gente tem que colocar a aguinha nela, né? Todo dia, ou uma vez por semana, dependendo do tipo da plantinha lá. Mas você tem que pôr, né? Tem que regar ela, tem que cuidar da terra, para que ela possa crescer. Nossos relacionamentos também. Se você põe água só no dia, no resto do mês você esquece, como é que ele vai florescer? Como é que vai ter um relacionamento positivo? Em qualquer área da nossa vida é isso, né? Se eu quero ter bons relacionamentos no meu trabalho, eu tenho que tratar bem as pessoas, colaborar. Na minha casa, a mesma coisa. Porque às vezes as pessoas cobram muito, às vezes, do outro, coisas que às vezes não faz. Né? Mas eu quero que o outro me dê atenção, eu quero que o outro seja generoso comigo, eu quero que o outro me apoie nas minhas conquistas, que o outro se orgulhe de mim, mas quando a gente começa a refletir, você pega e fala assim, poxa, mas será que eu tô fazendo isso? Tem gente que às vezes não faz isso e cobra, né? Porque não para pra pensar. Então, aquelas duas perguntas que eu falei pra vocês lá no comecinho, que é o que eu quero dos meus relacionamentos e o que os meus relacionamentos querem de mim, ela já vai trazer uma série de reflexões, uma série de respostas que vão fazer você pensar sobre como você está nos seus relacionamentos e como estão seus relacionamentos com você. E aí você começa a alinhar essas expectativas, né? Alinhar aquilo que é importante, aquilo que tem valor, para que tenha uma interação mais positiva, né? Uma conexão ali que realmente seja fortalecida, duradoura, que tenha qualidade, que realmente faça bem para todos. Isso é extremamente importante. Fez sentido para vocês, gente? Quando eu faço o processo de coaching, todos eles eu trago. A gente fala sobre relacionamentos, aí cada um, né, específico de acordo com o que a pessoa ela precisa. Mas tem inúmeras ferramentas, gente, muitas ferramentas que fazem as pessoas elas realmente refletir, ter consciência de quem elas são, como elas interagem com o outro, nos seus relacionamentos e desenvolver também o que a gente chama de inteligência social, né? Como que eu interajo com as pessoas, que é fundamental. Ai, que bom! Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser dizer qual que é o seu maior desafio nos relacionamentos. Eu coloquei uma caixinha lá no meu store e teve uma pessoa que escreveu pra mim, né? Como que lidar com pessoas críticas. E o que a gente faz para lidar com pessoas críticas? É complicado, né? Primeiro a gente, assim, o que eu vou dizer, né? A pessoa ela não está aqui, mas acho que provavelmente ela vai assistir depois. O que a gente faz para lidar com pessoas muito críticas? Alguém tem ideia? Depois de tudo isso que eu falei aqui para vocês? Me conte. Se alguém tiver alguma ideia, escreva aqui. Primeiro a gente precisa avaliar o que foi essa crítica, né? Primeira coisa. Sabe aquela... Nossa, gente, eu não tô conseguindo enxergar direito aqui. A minha imagem pra vocês tá boa? Parece que tá mais escuro pra mim. Ficou estranho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Qualquer coisa, vocês me avisem aqui. Estão me vendo bem? Ouvindo? Só me sinaliza aqui.
Então, a primeira coisa, né, para lidar com uma pessoa crítica. Primeira coisa a gente precisa é parar e refletir sobre o que a pessoa falou. Faz sentido, não faz sentido, é isso mesmo, não é? Porque às vezes aquela crítica, ela pode realmente ter um fundo de verdade para você, que você não tenha percebido ainda e que possa fazer você melhorar, possa contribuir para o seu desenvolvimento. Independente de quem foi o mensageiro que falou aquilo, porque às vezes a gente não quer nem ouvir, porque dependendo de quem fala, mesmo que a pessoa tenha razão, dependendo do mensageiro, você fala, não quero ouvir, não quero saber. Mas escute, pelo menos escute e reflita se faz sentido. Depois você vai entender que a pessoa, comece a observar se essa pessoa ela está sendo crítica somente com você ou se ela é crítica com todas as pessoas, né? Porque às vezes tem gente que ela é crítica com todo mundo, então não leve para o lado pessoal. Então o primeiro é avaliar, o segundo não levar para o lado pessoal, né? Caso avalie se faz sentido ou não levar para o lado pessoal, e aí num terceiro momento é aquele negócio, né? Dependendo da relação, ou você simplesmente ignora, tá bom, você falou isso, beleza, faz sentido, vou melhorar o que eu preciso, vida que segue. Não faz sentido, vou viver minha vida também, tipo, tá tudo certo, né? Então tem esses 3 passos aí. Agora, se você já falou, já sinalizou, já fez algumas coisas que eu compartilhei com vocês aqui nessa conversa, e não tá dando certo, aí você pode dar aquele, né, ou se afasta, mantém uma distância segura, né? E assim vai. São algumas coisas que podem ser feitas para dar uma amenizada aí nos relacionamentos, nessa questão de crítica, que foi o que essa pessoa perguntou para mim lá no meu story, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade, porque eu já vou encerrar essa live. E aí, os relacionamentos, eles são fundamentais pra gente poder estar com o nosso bem-estar elevado, né? Sem mais pra gente viver com alguém que tem conflito constante. É uma coisa que é complicada, né? Interfere da gente estressado, nervoso, né? Interfere na nossa saúde, uma série de coisas aí no nosso organismo, nas nossas emoções. E a gente precisa ter o posicionamento de escolher, né? Eu falei, tá, ok, eu escolho melhorar, eu escolho fazer diferente, eu escolho cuidar dos meus relacionamentos. Você tem que ter essa consciência, né? Nunca esperar o outro, porque o outro tem que fazer algo para eu melhorar, o outro não faz, não. Se eu identifiquei que alguma coisa não está boa, eu preciso ser a pessoa que vai dar esse passo em fazer diferente nos meus relacionamentos. E assim a gente se torna pessoas melhores, né? Nos nossos relacionamentos e na nossa vida como um todo. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui. A comunicação positiva está muito ligada à comunicação não violenta. Total. A gente aprende a se comunicar, a expressar aquilo que a gente pensa, as nossas emoções, a gente evita a violência, né? Às vezes a pessoa, por um impulso, né, de falar uma coisa sem pensar, ela vai gerar uma série de problemas ali com o outro. E pode surgir a consequência da violência, né? E a comunicação positiva, ela justamente é para isso, né? Evitar isso, né? Prevenir que aconteça isso. Então, ela faz toda a diferença para nós aí na nossa vida, né? Como um todo. Tem os impactos, eles são muito grandes, né? Quando a gente tem esse cuidado, né? Tem essa atenção em relacionar-se bem consigo mesmo, né? A gente se relacionar bem com a gente mesmo, cuidar da gente, se amar, se respeitar, conhecer as nossas emoções. A gente, consequentemente, vai conseguir fazer isso com o outro, né? Vamos lá. Você acha que as redes sociais acabam atrapalhando nas relações pessoais? Depende, né? Pode acontecer. Se você não tiver um filtro, né? Ai, gente, foi justamente aquilo lá que até comentei aqui em algum momento, né? A rede social, ela é maravilhosa, mas a gente precisa filtrar. E pra gente poder ter essa diferença, não ter esse tato, assim, de não deixar atrapalhar, é você ter o autoconhecimento. Então, você ver as coisas que estão na rede social,
ver se faz sentido pra você, se vale a pena você seguir alguém ou não. Enfim, não sei se era exatamente sobre isso que você queria. Se não for isso, você me explica melhor, tá bom? Porque ela vai atrapalhar desde que você permita, né? É uma escolha sua, uma decisão sua. Então, tudo bem, seja bem-vinda, Flávia. Sempre falo, quando abrir a boca, que seja para motivar. Exatamente, a gente tem que aprender a motivar, inspirar as pessoas, né? Pensar sempre naquilo que a gente fala, porque a gente vai contagiar as pessoas que estão ao nosso entorno, contagiar as pessoas o tempo todo, né? É isso mesmo, né? Então, o autoconhecimento ele é a base para tudo. A gente tem autoconhecimento. Se alguma coisa, a gente sabe que alguma coisa não tá bom, a gente tem que encontrar meios pra, né, eliminar aquilo que não tá bom, tirar, né, da nossa frente. Então, tá bom. Porque aí vai depender da nossa postura, né? Se eu vou ter uma postura positiva diante de alguma situação ou uma postura negativa, que aí vai entrar nos passinhos que eu comentei com vocês. Caso alguém que tenha chegado agora não tenha visto, é só assistir a live que eu vou compartilhar já no meu feed, aí você vai conseguir entender quais são esses passos e entender o que eu tô respondendo aqui para as pessoas que estão aqui, como que eu tô comentando. Então, tá bom. O que mais, gente? Por que valeu a pena aqui o nosso encontro hoje? O que você aprendeu? O que você refletiu? Valeu a pena o nosso bate-papo? Como é que foi? Deixa eu ver aqui. Nossa, tem bastante gente. Nossa, muito bem, gente. Gostei de ver, hein? Ops. Valeu a pena, aprenderam. Então, pense sobre esses passos que eu compartilhei com vocês. Incluam aí na rotina, né? Reflitam sobre os seus relacionamentos. E vocês vão ver que vai fazer diferença. Vai começar a fazer diferença para cultivar e manter os relacionamentos. Super valeu a pena, principalmente falar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é a base de tudo. Muito obrigada pelo seu comentário, pela sua presença, pelas suas interações aqui, de vocês dois aí, né? Muito bom. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Então é isso. Prestar atenção, né? Incluir na rotina para fazer a diferença realmente aí no bem-estar, nos relacionamentos, no dia a dia, né? Não deixar para depois. Tem coisa que a gente não pode deixar para depois. E relacionamento é uma coisa que a gente nunca pode deixar para depois. Nunca. A gente tem que cuidar sempre, porque se a gente deixa para depois, às vezes acaba, né? Ou você perde amizade, perde familiar, perde relacionamento, porque depois eu vejo isso, depois eu falo. Não. Se tem alguma coisa que precisa ser resolvida e cuidada sempre, para ontem, são os relacionamentos, né? Nunca deixar para depois. Tá bom? Então, se cuidem. Caso alguém queira se aprofundar mais nesse tema, queira saber mais como é que funciona o processo de coaching com a psicologia positiva, entre em contato comigo que eu vou explicar para você como é que funciona. E aí eu entro de forma mais aprofundada nesse tema, né, de relacionamentos positivos e também nos outros pilares do florescimento humano que eu sempre compartilho aqui com vocês na minha página. E toda segunda-feira às 20 horas sempre trazendo para vocês algum conteúdo prático para você já incluir na sua rotina e começar a perceber quais são as diferenças que isso vai trazendo para você na sua vida como um todo, em todas as áreas da sua vida, tá? Então, tô por aqui toda segunda-feira às 20 horas. Inclusive, se vocês tiverem também alguma sugestão de tema que vocês gostariam de ouvir aqui, eu vim falar com vocês, manda para mim também no meu direct, que eu vou adorar, tá bom? De vez em quando as pessoas escrevem para mim e quando eu posso, sempre, né, que esteja alinhado aqui com meus objetivos aqui da página, aí eu incluo aqui na live, tá bom? Adoro atender vocês, tá? Então, se cuidem, tenham uma boa semana, cuidem dos seus relacionamentos e cuidem de vocês. Tchau, tchau!